ao lado do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Campos, do Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo, secretário da Administração Penitenciária, Dr. Rui Ferraz, delegado-geral de Polícia, também aqui com a presença do Coronel Camilo, nosso secretário executivo da Polícia Militar, o nosso secretário executivo da Polícia Civil, também aqui participando, todos comandos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Também registro aqui a presença do Coronel Miacas, que é o nosso secretário da Casa Militar, chefe da Casa Militar. Hoje, conforme vocês puderam acompanhar, realizamos atendemos uma medida judicial, cumprimos uma decisão da Justiça e também uma recomendação da Promotoria Pública do Estado de São Paulo, e ao lado das forças da Polícia Federal, portanto, o Governo Federal e o Governo do Estado de São Paulo, realizaram nesta manhã uma operação integrada e planejada durante 50 dias para que 22 presos do sistema penitenciário paulista fossem transferidos de São Paulo para penitenciárias federais. O isolamento de lideranças é a estratégia adotada pelo governo federal e pelo governo de São Paulo para contou também com as ações da inteligência da polícia em conjunto com a Agência Brasileira de Inteligência, ABI. Portanto, São Paulo cumpriu o seu dever, cumprindo e realizando uma determinação judicial que já poderia ter sido cumprida anteriormente e agora foi realizada. 22 membros, incluindo o líder Marcola, já estão sendo conduzidos para penitenciárias federais com o isolamento devido. Essas eram as informações. Nós temos, acho que, 5 perguntas. Eu preciso ter a relação só aqui dos jornalistas. Peço que digam a quem dirigem a pergunta. Nós podemos, evidentemente, compartilhar respostas. O primeiro veículo é o SBT. Thaís Nunes. Thaís, boa tarde, bem-vinda. A quem você dirige a sua pergunta? Investigações do Ministério Público e relatórios da Polícia Civil apontam um possível acordo entre a liderança do PCC e o governo anterior, inclusive eu falo de governador e secretariado. Por que essa medida poderia ter sido cumprida antes e havia um acordo da liderança do PCC com o governo de São Paulo? Nunca houve acordo nenhum, nem no governo que nos antecedeu, nem em governos passados. Eu desconheço completamente isso. Agora, o governo que me antecedeu, o governo Márcio França, recebeu determinação da Justiça e não cumpriu. Isso é fato. Aliás, os jornalistas, vocês todos deram esta notícia desde outubro do ano passado e deixou de cumprir. E nós cumprimos. Próxima pergunta, Wallace Lara, TV Globo. Wallace. Bem-vindo. Governador, eu gostaria de saber, em relação às medidas que o governo está tomando de uma possível retaliação, né? Qual a garantia que a gente tem que essa medida não possa provocar algum tipo de retaliação? E quais são as medidas que o senhor deve estar adotando em relação a isso? E o que motivou essa decisão? Aí eu estou fazendo uma pergunta aqui representando 3 veículos. Tá? Sem problema. Wallace, obrigado pelas perguntas. Primeiro, cumprimos uma decisão judicial. A decisão judicial é feita para ser cumprida e nós cumprimos, sem temor. Fizemos o que tínhamos que fazer. Essa é a obrigação do governo do Estado de São Paulo e das forças de segurança pública do Estado de São Paulo. Fizemos isso em conjunto com o Ministério da Justiça e as forças policiais do governo federal, incluindo o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira,
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos preparados, evidentemente que planejamos isso desde antes da nossa posse, junto com o governo federal. Isso foi meticulosamente planejado e vocês são testemunhas, não vazou nenhuma informação. Nós, ao longo de 51 dias, estudamos, planejamos, grupos de trabalho, o coronel Salles, o coronel Nivaldo, comandados pelo general Campos, assim como as forças da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foram mobilizados no seu comando, juntamente com os 2 secretários executivos que estão aqui, incluo o delegado Youssef, e nenhuma informação vazou, ou seja, soubemos conduzir isso com devido cuidado e planejamento para que fosse bem executado. Da mesma maneira, todas as ações preventivas foram adotadas pelas forças de segurança do Estado. Vamos dizer para vocês quais são as medidas que nós tomamos de forma preventiva, por razões óbvias também. Mas o governo do Estado de São Paulo, assim como o governo federal, se prepararam muito bem para a execução desta medida. Próxima pergunta, Estadão, Bruno Ribeiro. É você, Bruno. Boa tarde, Bruno. Passar o microfone para ele. Boa tarde, Renan. A fala do senhor no sentido de que foi uma decisão da Justiça, né? O Estado está simplesmente executando essa decisão, mas se esperava desde a sua eleição que esse momento acontecesse em algum momento. A minha pergunta o que mudou no governo de São Paulo para que o Estado não fosse mais capaz de manter esses presos isolados? Porque esse isolamento teve que partir agora para uma prisão federal, não mais do Estado de São Paulo. Primeiro, mudou o comando. Agora tem um governador que estabeleceu segurança pública, Bruno, como prioridade do seu governo. Isso foi promessa de campanha e tem sido executado rigorosamente nesses 43 dias de governo. Aliás, vocês todos aqui têm sido testemunhas disso. Então, estamos executando o que prometemos e cumprindo uma medida judicial. Portanto, o governo do Estado de São Paulo cumpre aquilo que a Justiça determinou e que o Ministério Público recomendou. Ação executada e o isolamento desses líderes do PCC será feita em prisões federais a partir de hoje. Próxima pergunta é do Jornal o Globo, Silvia Amorim. Silvia, boa tarde. Quando eu vou pegar o microfone, cuidado para não... Pode dizer assim. Ela vai trocar, Silvia. E aí... Pode para o nosso operador arrumar o outro. Desculpa, Silvia. Obrigada. Boa tarde. Governador, o senhor fez uma menção de que essa operação foi meticulosamente planejada entre o governo de São Paulo e o governo federal. Eu queria que o senhor fizesse um histórico, se o senhor tratou desse assunto diretamente com o ministro Sérgio Moro, em que termos isso se deu, e se essa transferência ela é temporária. Eu queria, enfim, se ela tem alguma duração ou se ela é por tempo indeterminado. E para onde, enfim, o Arcola, é isso? Para onde foi o Arcola? É esse o desejo. Silvia, recebeu a ajuda dos universitários, né? Bem, vamos responder por partes. Eu vou dividir a resposta com o general João Campos, nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Silvia, a ação foi realizada conjuntamente pelo governo de São Paulo e o governo federal. Portanto, o Ministério da Justiça e a todas as suas áreas de segurança, incluindo a Polícia Federal, o Departamento Penitenciário Federal, assim como o Exército Brasileiro, Força Aérea, todos foram envolvidos. Tivemos uma força-tarefa que se reuniu diversas vezes em Brasília e aqui em São Paulo, de forma sigilosa, para preparar e organizar o movimento que foi realizado com sucesso hoje. E isso se deveu exatamente a uma ação integrada e bem articulada do governo federal com o governo do Estado de São Paulo. A decisão aonde vão os líderes, em qual dos 3 presídios federais, são 3 presídios, isso já foi anunciado inclusive, onde eles serão destinados, essa é uma informação que só o governo federal, o Departamento Penitenciário Nacional dispõe, não nos cabe mais avaliar isso a partir de agora, os custos do governo federal, a partir do momento que deixaram o solo
do governo do Estado de São Paulo. São presos federais. E General. a medida tem duração, governador? General, eu respondo. Obrigado, Silvio. Graças, Silvia, por permitir que eu faça aqui um agradecimento e um cumprimento. Cumprimento os integrantes do Sistema de Segurança Pública, os meus secretários executivos, os dois comandantes. O Coronel Salles da Polícia Militar e o Dr. Rui da Polícia Civil. Infelizmente, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi criada uma Secretaria de Operações Integradas. E foi com essa secretaria que nós conversamos à miúde, porque ela tem uma relação muito grande com o Departamento Penitenciário Nacional. O nosso grande trabalho, Silvio, estava no como executar a operação. Veja que a operação foi absolutamente perfeita. Se eu tivesse que colocar um grau de 0 a 10 essa operação, eu diria que ela teve grau 10. Nós conseguimos movimentar aqueles que seriam transferidos no momento adequado, nós conseguimos que as aeronaves saíssem no momento previsto, que tocassem solo em Presidente Prudente com segurança, permitimos que a escolta acontecesse. Tudo isso foi conversado a miúde com aquela secretaria recém-criada. Então, particularmente, depois conversamos antes, mas particularmente encerramos essa conversa após a posse do nosso governador. E nós tínhamos, muitos de vocês me perguntaram, quando será a transferência? A transferência será quando for possível e quando houver uma decisão. Havendo a decisão, realmente estava tudo pronto, tudo acertado, tudo acordado, nessa diagonal do tempo e das ações. Então, por isso que foi fundamental essa integração entre as esferas. Também agradeço a todos aqueles que permitiram que isso acontecesse. Muito obrigado, Silvio. E o prazo é determinado, não? Não, eu deixaria que o Coronel Nivaldo explicasse essa história do prazo, que está mais na área dele do que na minha. Bom, o prazo de internação são 360 dias, cabendo esclarecer que os 60 dias iniciais cautelarmente no regime disciplinar diferenciado. Pode ser renovado esse período por mais vezes, Então, por igual 60 período. primeiros RDD e os demais ainda a menos. 360 dias em unidades federais. Dos 360, os 60 primeiros dias em regime disciplinar diferenciado. Governador. Só um minutinho. Então, temos mais uma pergunta, que é do Rodrigo Hidalgo, TV Band. Cadê você, Rodrigo? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Sua pergunta. Boa tarde, governador. A pergunta é a seguinte, o que essa medida implica efetivamente na vida das pessoas? A gente sabe que a questão da segurança pública, a gente sabe que muitos crimes eram ordenados ainda, mesmo com a segurança em que eles davam, as ordens partiam por diversos meios, por meio de advogado, por meio de dinheiro, da prática de crimes, por exemplo, o tráfico de entorpecentes. O que o afastamento desses criminosos de São Paulo para outros estados vai interferir na segurança pública, na vida das pessoas do dia a dia? O cumprimento do dever do Estado de garantir a segurança pública aos seus cidadãos e a obediência à lei. O trabalho da segurança pública em São Paulo estabelece claramente: o Estado aqui não vai ser refém do crime, o crime será refém do Estado. E essa é uma decisão do governador do Estado de São Paulo, compartilhada pelas autoridades federais. Então, é isso que representa o conjunto destas ações, uma ação do Estado se sobrepondo ao crime. E assim será durante os 4 anos de governo. Não tenho dúvida que também com o apoio do governo federal e aqui das forças de inteligência, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Estado de São Paulo. Eu aproveito, Rodrigo, para também, como fez o general Campos, primeiro para cumprimentar o comando do general João Campos. A firmeza, a determinação, a capacidade do general à frente da Secretaria de Segurança Pública e o seu comando sobre todas as áreas que estão a ele subordinadas garantiram o êxito pleno e absoluto desta medida, assim como do período que sucede a esta medida. E ao comando que aqui está, Coronel Salles também, ao senhor e toda a sua equipe, os nossos cumprimentos, o respeito pela melhor polícia militar do Brasil, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, também Coronel Nivaldo, uma operação estratégica em todo o sistema penitenciário
do Estado de São Paulo, sob o seu comando, uma operação delicadíssima, cuidadosa e executada com alta eficiência. Também ao senhor e toda a sua equipe, os nossos parabéns. Rui Ferraz, delegado-geral, também os nossos cumprimentos e toda a ação de inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma ação integrada. Eu registro também os nossos agradecimentos à Secretaria de Operações Integradas do Governo Federal, ao Departamento Penitenciário Federal, à Força Aérea Brasileira, a Coordenação da Aviação Operacional e, obviamente, a Polícia Federal e a Secretaria de Justiça e Segurança do Governo Federal. É assim que nós estaremos agindo permanentemente, combatendo o crime e fazendo com que o Estado de Direito em São Paulo e no Brasil seja preservado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado.